Nós estamos dando sequência ao nosso tema, A Mesa com Jesus. E o nosso assunto de hoje é a refeição da salvação. Nos anos 80, Kid Vinil, ele cantava: na hora do almoço, a minha fome é de leão, abro a marmita e o que tem? Nós sabemos a idade das pessoas, ou estiveram no culto da manhã. É uma possibilidade, E eu consigo entender bem a canção do Kid Vinil, porque naquela época eu trabalhava na fábrica de peles Polo Norte. Chegava às 6:30 da manhã, levava uma marmita. Os mais jovens, a marmita era um recurso tecnológico feito de alumínio, em que tinha uma tampa. Para garantir a segurança, você pegava uma borracha preta da câmara do pneu do borracheiro. Você está lembrando aí, irmão? Está voltando no tempo? E aí você prendia bem aquilo e colocava às 6:30 da manhã no aquecedor, que era conhecido como o marmiteiro. Ele ficava das 6:30 da manhã até aproximadamente meio-dia. Quando faltava 5 para meio-dia, todos nós que trabalhávamos ali entrávamos em contagem regressiva. Aguardávamos até que delicadamente a sirene da empresa tocava. E saíamos todos correndo, cotovelando um ao outro para pegar o cartão, picar o ponto, correr para o marmiteiro e desfrutar daquela 1 hora de almoço. Bom, a comida ficava ali cozinhando tanto tempo que virava um bolo. Você podia olhar para o amigo e dizer: você quer 3 fatias de arroz? Era assim. Mas não é tudo. Se você tivesse uma mistura muito boa na sua marmita, um bife, algumas vezes você era surpreendido com o fato de que alguém furtou o seu bife. Você abria e ele já não mais estava lá. Tinha algumas técnicas para evitar isso, que era, por exemplo, esconder o bife embaixo do arroz. Mas a proteína mais segura sempre foi o ovo. Você punha cru, e ele ficava cozinhando, e aí ele virava uma massa só e ninguém conseguia furtar o seu ovo. Você deve estar falando: o que isso tem a ver com sentar à mesa com Jesus? Tem tudo a ver. Porque a nossa sociedade reduziu a alimentação a simplesmente combustível. É só um ato de comer para se manter vivo. Tem gente que diz assim: eu nem estou comendo mais, eu uso um shake. Eu fico imaginando que talvez um dia nós vamos parar em algum tipo de posto e dizer: me vê 3 litros de alimento. Alguma coisa assim. Mas quando nós pensamos na fé, quando nós pensamos na Bíblia, na Escritura Sagrada, na expressão da religiosidade humana, não é assim. A comida, o alimento tem uma função. Ele nos faz pensar sobre o Criador. É por isso que oramos antes das refeições, agradecendo aquele que é o provedor de todas as coisas. E você deve se lembrar que na Bíblia, lá no Gênesis, a primeira história da queda da humanidade nada mais é do que uma queda que acontece num pomar. Um pomar em que o primeiro casal, os representantes da estirpe humana, eles furtaram um fruto que não era deles. Deus disse assim: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim. A Bíblia diz que todas as árvores eram boas, mas eles decidiram pegar aquela que Deus disse: do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão deles. Eles furtaram, não era deles, não era para eles. Eles não precisariam fazer isso, mas fizeram. E por causa disso, a dor, o sofrimento veio sobre a humanidade. Deus disse assim a Adão, ele disse: por tua causa maldita é a terra. Deus não disse: eu vou amaldiçoar a terra. Deus disse: a sua escolha tornou a terra amaldiçoada. Porque viver longe de Deus, independente de Deus, é trazer sobre si maldição. Deus é bênção, logo, viver longe de Deus é viver sob maldição. E por essa razão, a terra passaria a produzir cardos, abrolhos, espinhos, dor, sofrimento. E Deus disse assim: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, o teu alimento, até que voltes ao pó, porque tu és pó e do pó
foste formado. Mas quando avançamos um pouco na história do povo de Deus, nós vemos que no Êxodo, o grande livramento do povo de Israel da escravidão egípcia se dá também com uma refeição, a chamada ceia pascual, em que um cordeiro, se fosse mais que o suficiente para a sua família, generosamente você chamaria os seus vizinhos e em comunhão comeriam juntos daquele cordeiro, enquanto as casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro viriam passar de largo o anjo da morte. Daí a palavra Páscoa. Páscoa significa passagem. Aquele anjo da morte passaria de largo das casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro. Mas o que dizer ainda da tentação de Jesus? Quando Jesus foi ao deserto para ser tentado, depois de 40 dias ele teve fome. E Satanás se apresentou a ele e disse o seguinte: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja, era uma tentação da alimentação. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: entre viver e desobedecer a Deus, ou morrer obedecendo a Deus, eu prefiro a segunda alternativa. Eu prefiro morrer obedecendo a Deus. E que grande exemplo o Senhor nos deixou. Mas não apenas isso, quando nós olhamos que há um vínculo entre devoção e alimentação, entre rebelião e alimentação. Então nós vemos Jesus, algumas horas antes da sua crucificação, se reunindo com seus discípulos, convidando-os a sentarem à mesa com ele. É até lá que nós vamos nesse momento. Eu convido você a se sentar à mesa com Jesus e aprendemos da sabedoria do nosso Salvador, Mestre e Senhor, sobre esta refeição da salvação. Lucas capítulo 22, versículos 19 até o 21. Lucas 22, 19 ao 21. Se você encontrou, por favor, diga amém. Vou dar mais um minutinho. E claro que, como nós estamos em reforma, agora você só vai conseguir ler se estiver com a Bíblia no celular, que a Bíblia analógica hoje vai ser difícil de usar. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Eu costumo sempre destacar que, quando nós notamos, por exemplo, um e, nós temos um conector no texto. Isso significa que o autor inspirado, Lucas, o evangelista, ele está apontando que alguns eventos aconteceram antes desse episódio que lemos. E o que antecede esta ceia que acabamos de ler, essa refeição, é a ceia pascual. Então eles saborearam o cordeiro, as ervas amargas, eles usaram todos os cálices ali presentes. E então, depois de fazerem isso, Jesus toma um daqueles cálices e começa a celebrar, instituir, ressignificar a Páscoa. E nós chamamos isso de a ceia do Senhor. Ele diz assim: e, eu quero começar com esse aspecto, e tendo dado graças. Tomando um pão e tendo dado graças. A palavra utilizada aqui para tendo dado graças é eucaristo. Então, o que fizemos há pouco, que foi presidido aqui pelo nosso irmão Alexandre Gobi, é a ceia do Senhor. Outros chamam de a Santa Ceia. E alguns chamam de Eucaristia. Porque a palavra na língua grega é eucaristo. Agora, eucaristo é uma combinação de dois vocábulos gregos. Eu, que é bem, e caristo, que é agradecer. Então, literalmente, o que Jesus está fazendo aqui é uma exclamação. É como se Jesus estivesse dizendo assim: quão boa é a graça de Deus, diante dos seus discípulos. Mas pense por um momento quão significativa é essa exclamação de Jesus: quão boa é a graça de Deus.
Porque Jesus está dizendo isso enquanto ele está sob a sombra da cruz. Ele ia ser crucificado dali a pouco. Jesus está dizendo isso, quão boa é a graça de Deus, enquanto ele aguarda apenas algumas horas para ser injustamente preso, injustamente julgado, torturado, açoitado, condenado. Uma missão difícil. Hoje pela manhã eu perguntei aqui, há no recinto alguém que já foi açoitado? Eu repito a pergunta, há alguém aqui que já foi açoitado? Açoitado. E o irmão levantou a mão. E no primeiro momento eu achei que era uma troca de brincadeira, mas não era. E quando eu pedi para ele descrever um pouco, ele ficou profundamente emocionado com aquilo. Ele disse, eu não consigo. E quando eu me lembro disso, eu carrego dores. Isso nos faz pensar da dor que seria uma experiência dessa. Mas Jesus está diante dessa missão difícil. E o que diz Jesus? Quão boa é a graça de Deus. E os seus discípulos viram depois o Mestre seguir o caminho daquela missão tão dura e tão dolorosa. Você acha que os discípulos aprenderam a lição de Jesus? Será que eles absorveram aquilo? Bom, vamos tirar a dúvida num outro livro de Lucas. Lucas escreveu 2 volumes do Novo Testamento, o Evangelho homônimo, que carrega o seu nome, e o livro de Atos. Olha o que Lucas conta em Atos, no capítulo 5, no versículo 41. Atos 5, 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. A essa altura, se a minha memória não me trai, os discípulos já estão sofrendo o segundo encarceramento. E nesse segundo encarceramento, não porque fizeram algo errado, mas porque estavam falando de Jesus. E nesse segundo encarceramento, eles foram açoitados, tal qual Jesus. E os judeus, como eles tinham um regramento na lei, que dizia que você não podia ultrapassar, se fosse punir alguém assim fisicamente com açoites, não poderia ultrapassar de 40 chibatadas ou 40 açoites. Então eles faziam o seguinte, eles davam 39, para não correr o risco de errar a conta e quebrar a lei. Então eles batiam 39 vezes. Imagine isso. Os discípulos presos foram açoitados 39 vezes. Não porque fizeram algo errado, não porque roubaram alguma coisa, cometeram algum desvio. O sinédrio, digo aqui com muito cuidado e sem comparações técnicas, o sinédrio era uma espécie de STF, que eles julgaram e tomavam essas decisões. Eles foram julgados e foram punidos. E quando eles saem de lá, veja, eu disse, nessa manhã o irmão falou da sua dor de ter passado por isso, do seu trauma de falar sobre isso. E os discípulos de Jesus passaram exatamente por isso, e quando eles saem de lá, como você imaginaria que eles sairiam daquela situação? Com que estado de espírito? E aí o texto nos diz. E eles se retiraram do sinédrio, lembre-se, foram açoitados, foram exortados, foram constrangidos. E o texto diz, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O curioso é que a palavra regozijando-se é da mesma família da outra, Eucaristo. Aqui a palavra kairos, ou kairos, que traz a ideia de uma alegria grata. Veja, Jesus expressou a sua gratidão quando estava diante de uma missão difícil. Humanamente falando, não conseguimos sequer imaginar a dor do Filho de Deus. Mas os discípulos de Jesus, eles também estavam diante de uma missão difícil. E o que eles fizeram? Eles agradeceram a Deus. Talvez você esteja com uma missão difícil na sua vida. Talvez seja uma missão difícil do seu relacionamento.
Talvez seja uma missão difícil da sua vida financeira, do seu trabalho, de uma enfermidade. Você olha para essa missão difícil e você pensa, eu não vou suportar isso. Mas lembre-se das palavras de Jesus. Quão boa é a graça de Deus. Porque não importa o que você esteja vivendo de missão, de desafio, quão grande, quão dura seja a missão que você está enfrentando no momento, a graça de Deus continua sendo maravilhosa e generosa sobre a sua vida. Veja que o apóstolo Paulo também escreve na sua carta aos Filipenses, e ele está preso. Capítulo 1, versículo 29, na versão King James, nós lemos assim: Porquanto o amor de Cristo vos foi concedido, a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Às vezes nós sofremos na vida porque fizemos uma burrada grande. Não vou pedir para levantar a mão, porque seria uma pergunta imbecil. Todos nós levantaríamos as mãos. Todos nós já fizemos alguma bobagem na vida e sofremos as consequências disso. E às vezes ainda temos a ousadia de dizer, irmão, estou passando tanta tribulação, para de fazer burrada. Mas nós entramos às vezes nas burradas porque nós entramos. Mas outras vezes nós não fizemos nada errado. E sofremos injustamente. E Paulo teve uma nova percepção da vida. Ele disse assim, se você sofrer, lembre-se que é um privilégio, não só crer, mas sofrer como um cristão de verdade. Lembrar quão boa é a graça de Deus. Porque na percepção de Paulo, note, ele diz assim, a graça, de novo, caris, a graça de Deus, o favor de Deus está presente. E Pedro, 30 anos depois de ter ceado com Jesus, ouvido Jesus dizer quão boa é a graça de Deus, ele escreve uma carta. Escreve uma carta para cristãos que estavam sofrendo, que estavam com uma missão difícil no caminho. Será que Pedro, àquela altura, tinha aprendido a lição? O que ele teria a dizer? O Espírito Santo inspirou e ele registrou o seguinte. Capítulo 4, versículo 13 da primeira carta de Pedro. Contudo, alegrai-vos, por ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. A mesma raiz, alegrai-vos, é essa alegria grata de saber que não importa a missão, quão dura seja, o Senhor Deus está conosco. A boa mão de Deus está conosco, Deus está presente com você. Então deixe florescer no seu coração a gratidão do Senhor. Eu acho que nesse momento todos nós poderíamos repetir juntos quão boa é a graça. O que vocês acham? Vamos? Eu vou contar até 3 e nós vamos fazer juntos, como num jogral. 1, 2, 3. Quão boa é a graça. Vamos mais uma vez isso? Quão boa é a graça. Pense agora na missão difícil que você está enfrentando, qualquer que seja, e diga mais uma vez, quão boa é a graça. Era ali. Ray Stedman, ele escreveu em um de seus livros, foi um pastor americano que escreveu muitos livros excelentes. Ele já faleceu. Ele serviu na Marinha americana. E ele conta que, quando ele chegava na hora do almoço, ele ia para esse refeitório e procurava um outro cristão para sentar junto com essa pessoa e orarem juntos e conversarem sobre Jesus. E de vez em quando sentava perto deles um rapaz que não era cristão e, segundo ele, era o homem que tinha a boca mais suja que ele conhecia. Ele disse que nesse almoço, eles pegaram aquela bandeja, ele falou, não dá nem para descrever o tipo de comida que colocaram na bandeja. Eles sentaram juntos, os dois cristãos, oraram agradecendo pelo alimento. E o não cristão ali perto. Terminaram de orar, começaram a comer os alimentos. E o colega do Ray Stedman, assim que colocou aquela maçaroca na boca, já começou a reclamar. Então o não crente disse assim, você não acabou de agradecer por isso? Então cala a boca e come. Ray Stedman disse que aprendeu essa lição. Não é possível reclamar e agradecer ao mesmo tempo. Então fica o conselho para todos nós nessa noite. Cala a boca e come.
Seja grato. A graça de Deus está com você. Deus está com você. Então seja grato. Como é que esses discípulos encontraram tamanha fonte de gratidão? Voltando no texto que lemos em Lucas, Jesus diz assim: este é o meu corpo, apanhando um pão nessa dramatização da fé. E importante, Jesus está usando uma figura de linguagem quando ele diz esse é o meu corpo, o pão, porque ele não tinha nem morrido ainda quando ele diz esse é o meu corpo. Assim como outra vez Jesus disse eu sou a porta, ele não é uma porta literal, ou quando ele disse eu sou a videira verdadeira, ele não é uma planta, mas Jesus disse esse pão, assim como eu estou entregando este pão para vocês, eu vou entregar minha vida por vocês. Dessa expressão, entregar por vocês, oferecer por vocês, surge o alicerce do coração que consegue agradecer a Deus e celebrar a presença de Deus. Porque aquela mesa era a refeição da salvação. Veja como isso influenciou o apóstolo Paulo a escrever mais tarde. Ele escreve assim aos Gálatas, eu vou adiantar um pouquinho. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Paulo diz assim a respeito de Cristo: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se ofereceu por mim. Como aquela imagem dramática do pão que foi entregue. Jesus se entregou por nós. Aquela era a mesa da salvação. E quando Paulo pensava naquilo, ele dizia: Cristo se entregou por mim, agora eu me entrego totalmente a Cristo. Eu quero viver para Cristo, eu quero que Cristo viva através da minha vida. Tamanha é minha gratidão, afinal de contas, quão boa é a graça. Essa mesa da salvação que tanto estimulou esses apóstolos e seguidores de Cristo ao longo dos anos. Imagine, por favor, por um momento a salvação como se fosse um grande guarda-chuva. Salvação é um grande guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva nós temos os benefícios da salvação. O primeiro deles, regeneração. Quer dizer, Deus muda o nosso coração, muda a nossa natureza interior, muda os nossos sentimentos, muda a nossa maneira de ver a vida, muda aquilo que queremos desejar. Um novo nascimento, regeneração, é parte dessa salvação. E depois nós temos justificação, como se nesse tribunal celestial, Deus olhasse como o juiz supremo para os méritos de Cristo, e tudo aquilo que Ele fez e como Ele pagou pelos seus pecados e pelos meus pecados. E Deus olha para nós e diz assim, a conta está paga. E eu declaro você justo, justificado. Mas tem mais. Santificação. Deus nos doa do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas. Isso é um processo em que nós estamos envolvidos e vamos sendo transformados a cada dia para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador. E ainda temos debaixo desse guarda-chuva maravilhoso chamado salvação, glorificação. Um dia, os nossos corpos serão glorificados. Nós vamos milagrosamente ser rejuvenescidos. Deveríamos ouvir um aleluia nessa hora. Aquelas pessoas que amamos e que partiram antes de nós e que morreram em Cristo e que creem em Cristo, eles ressuscitarão e serão glorificados em seus corpos. É muito mais do que conseguimos conceber. E tudo isso foi celebrado de maneira dramática naquela mesa em que Jesus toma um pão, Ele dá graça e diz, esse é o meu corpo que é dado por vocês, esse é o meu sangue para a nova aliança. A nova aliança tem uma função escatológica, lá no final dos tempos, mas aquele que crê em Jesus desfruta dos seus benefícios aqui, hoje, agora. Quantas bênçãos temos nessa mesa com Jesus, para que a nossa vida seja diferente, por mais dura que seja a nossa missão. Vocês lembram do filme O Resgate do Soldado Ryan? Naquele filme tem uma fala do Capitão Miller.
Capitão Miller diz assim, além de falar que você tem que sempre andar com a meia seca no filme, ele diz assim: é bom que ele valha a pena. É melhor ele ir para casa, curar uma doença, inventar uma lâmpada de maior duração. Porque todos aqueles que foram para resgatar ele foram morrendo. Ele falou: esse rapaz, esse Ryan tem que valer a pena. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. E não, eu não teria ousadia de dizer que valia a pena. Porque nós somos pecadores. Mas pelo menos nós deveríamos desejar viver de modo digno do Evangelho. De demonstrar o quanto nós apreciamos aquilo que Ele fez por nós. Com uma profunda gratidão, porque o bem mais importante que nós temos, Ele nos deu. Salvação. 2018, um terrorista do ISIS, na França, no sul da França, ele segurou uma jovem como refém. E um policial, tenente-coronel Arnaud Beltrame, ele se colocou à disposição para tomar o lugar daquela jovem. Corajoso. O terrorista aceitou. E foram horas ali de negociações, até que o terrorista tirou uma faca e atravessou o pescoço do tenente-coronel. E ele morreu. A jovem sobreviveu. Graças ao ato heróico daquele policial. O que eu imagino que a família daquele policial espera daquela jovem é que ela viva uma vida que vale a pena. Uma vida que honre o ato heróico dele. E o que dizer, meus queridos, da entrega que Jesus Cristo fez por nós? Eu acho que nesse momento nós poderíamos dizer mais uma vez juntos: quão boa é a graça de Deus. 1, 2, 3. Pense nas lutas que você está enfrentando e, por favor, repita isso. Quão boa é a graça de Deus. Por mais dura que seja a missão que você está enfrentando, o desafio que você tem, diga isso com certeza. Quão boa é a graça de Deus. E que essa graça generosa nos dê a oportunidade de vivermos de modo digno do Evangelho de Jesus. Vamos colocar em pé.